Oi, pessoal, voltei, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a política romana. Sim, a política romana foi dividida basicamente em 3 etapas. Deixei para falar sobre ela na videoaula de hoje, para já não embolar mais com aquela parte dos grupos sociais, patrícios, clientes, plebeus. Então, hoje nós vamos dar início na página 34, que começa a falar para a gente da primeira fase da política romana. Roma teve 3 etapas de política, que foi a monarquia, que foi a república e o império. Nós vamos falar dessas 3 etapas. A primeira fase do tipo de política que Roma teve foi a monarquia. Vocês viram que Rômulo matou o irmão, fundou a cidade e ele se tornou o primeiro rei de Roma. Isso mesmo, Rômulo, aquele garotinho que foi amamentado pela loba, foi o primeiro rei de Roma. E ao longo da história da monarquia romana, Roma teve um total de 7 reis. Nós vamos falar, obviamente, não de todos, vamos falar mais do primeiro, que foi o Rômulo, e do último, porque é ele que pôs fim a esse período da monarquia. E vamos falar como que foi esse período da monarquia romana, ok? Pega a sua apostila, página 34, vamos grifar uns trechinhos importantes comigo. A história política de Roma está dividida em 3 períodos: monarquia, também chamada de realeza, república e império. Segundo a tradição, durante a monarquia ou realeza, Roma foi governada por 7 reis. Eles contavam com a ajuda do Senado, do qual apenas os patrícios poderiam participar. As decisões tomadas pelo Senado eram submetidas à cúria, formada por todos os cidadãos em idade militar que poderiam aprová-las ou não. Então, esses 7 reis, ao longo de toda a história da monarquia romana, eles governavam, obviamente, eles eram um rei, eles tinham autoridade, mas eles sempre contavam com a ajuda, com o apoio do Senado. O Senado é um grupo de magistrados, de políticos, que obviamente só quem podia fazer parte eram os patrícios, que era o grupo mais privilegiado de Roma. Em hipótese nenhuma, clientes, plebeus, muito menos escravos, poderiam fazer parte do Senado. Então eles iam administrando, o Senado iria aprovando novas leis, iria ajudando esses reis na administração, tá? Só que, o que aconteceu? Passamos por Rômulo, depois veio os seus descendentes, até que nós chegamos no 7º rei, no último, chamado de Tarquínio. Tarquínio, na verdade, queria governar com plenos poderes e ele não queria mais governar com a ajuda do Senado. E isso passou a indignar muitos patrícios, que eles estavam acostumados a ter uma participação muito ativa na política. E quando Tarquínio chegou ao poder, ele queria podar os patrícios dessa participação política. Rapidamente, o Senado se organizou para tentar expulsar Tarquínio do poder, para que o Senado, para que os patrícios pudessem acumular plenos poderes. Exatamente isso que aconteceu. Então, o último rei, na verdade, foi retirado do poder porque ele tinha a ambição de governar sozinho, e o Senado jamais aceitaria. O Senado, quando eles tiram o Tarquínio, eles implantam a república, onde a república vai ser administrada justamente por quem? Pelo próprio Senado, pelos próprios patrícios que já ambicionavam chegar ao poder, tá? Vai explicar um pouquinho sobre essa transição, esse fim da monarquia e o início da república. No fim do século VII, vai grifando comigo? Os etruscos, vizinhos dos romanos, invadiram a cidade e impuseram seu domínio político e militar. Os patrícios, no entanto, não aceitaram a dominação etrusca. Em 509, conseguiram depor o rei Tarquínio. Os patrícios, aproveitando a crise, apropriaram-se ainda mais do poder e tornaram o Senado a instituição política mais importante.
Toda essa crise inaugurou um novo período político na história de Roma, chamada República. A palavra república é originária do latim, que era a língua falada em Roma, que significa res publica, ou seja, coisa do povo. Então deveria ser um tipo de política em que todo o povo pudesse participar. Só que na prática não era bem assim que funcionava. No período da República, o Senado vai acumular muitos poderes e não eram todos os cidadãos que poderiam participar das decisões políticas, tá? Isso vai mudar depois, ao longo dos anos, mas inicialmente não, ok? Bom, e como que funcionava a República? A República era comandada por 2 cônsules, que fosse uma espécie de presidente, só que eram 2 de uma vez só, tá? Uma cuidava das questões sociais de Roma, e o outro cuidava das questões militares, mas governavam 2 ao mesmo tempo. E esses 2 cônsules contavam com a ajuda de um grupo de magistrados que faziam parte do Senado, em cada um desempenhava sua função. Se por acaso Roma enfrentasse algum período de crise, alguma guerra, algum período muito alarmante, esses 2 cônsules poderiam ser retirados do poder e um ditador seria colocado para que ele governasse com plenos poderes para solucionar os problemas que Roma estivesse enfrentando naquele momento. Mas lembrando, só era possível colocar um ditador no poder se Roma estivesse enfrentando um problema grave, ok? Esse ditador tinha um prazo de 6 meses para tentar recuperar aquele problema que eles estivessem vivendo, ou esse período poderia ser estendido para mais 6 meses. Então, o ditador, no caso, poderia ficar somente 1 ano. Passado esse período, aqueles cônsules que foram afastados poderiam retornar ao poder normalmente, tá? Juntamente com esses cônsules, então, nós temos um grupo de patrícios que desempenhavam as mais variadas funções dentro do Senado. Vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Vamos grifar um trechinho na sua apostila? A República Romana se estendeu de 509 a.C. até 27 a.C. E conforme já mencionado, durante esse regime, o Senado se tornou a instituição política de maior destaque. Vamos falar sobre o estabelecimento da República. O Senado, que era formado apenas por patrícios, passou a ser considerado o órgão representativo dos interesses romanos. Assim, deveria ser responsável por administrar a coisa pública, ou res publica, nome dado aos assuntos de interesse de todos. Da junção dos termos res e pública surgiu o nome do novo regime, República. Para a administração da cidade e dos interesses dos seus cidadãos, eram eleitos anualmente 2 magistrados, 2 cônsules, que administravam a cidade e comandavam o exército. A escolha de 2 cônsules objetivava evitar a centralização política que ocorreu durante a monarquia. Em períodos de crise interna ou de algum perigo, o Senado determinava que apenas um magistrado comandasse Roma. Esse magistrado era chamado de ditador. Ele recebia plenos poderes para resolver os problemas que Roma estivesse enfrentando, como eu já comentei com vocês. Ele poderia ficar um período de 6 meses ou de até 1 ano, tá? Os cônsules eram auxiliados por outros magistrados. Aí, nesse quadrado laranja, ele trouxe as funções que vários patrícios desempenhavam dentro do Senado. Existiam os questores, pode ir grifando comigo, eram os tesoureiros, ou seja, responsáveis pela administração financeira de Roma, eles administravam os gastos e arrecadavam os impostos. Tinham os edis, que eram encarregados de cuidar da infraestrutura urbana, sendo responsável pela construção e manutenção de estradas, edifícios, saneamento e abastecimento de água. Tinham os pretores, que eram responsáveis pela aplicação das leis romanas. Os censores efetuavam o recenseamento e zelavam pelos bons costumes. E o pontífice máximo, que era o chefe dos sacerdotes e tinha uma grande influência também nas decisões políticas. Fiquem atentos a essas funções de cada
patrício dentro do Senado, que vai ser muito importante para vocês futuramente. E nós temos aí a imagem do Senado, todos os patrícios se reunindo para poder discutir a respeito de assuntos políticos, tá? Bom, a página 36, ele trouxe pra gente a respeito das conquistas territoriais. Muitos patrícios defendiam a ideia de que Roma, para ser rica, próspera e desenvolvida, tinha que ampliar seu território. Então o exército passou a desempenhar várias campanhas militares para que o território romano crescesse e se desenvolvesse. Então os romanos passaram a travar guerras com vários países vizinhos para que eles pudessem ampliar seu território, e a cada povo que estava sendo vencido ou dominado, ele se tornava escravo dos romanos, tá? Foi por isso que o número de escravos em Roma também cresceu muito. Uma das batalhas mais difíceis que os romanos travaram foi contra os cartagineses. Era um grupo muito poderoso, vizinho de Roma, que também tinha um exército muito equipado, e essas batalhas foram chamadas de guerras púnicas, mas mesmo assim os romanos conseguiram sair vitoriosos. Nesse quadrinho da página 36, em cinza, eu vou grifar com você uns trechinhos mais importantes. Durante o período da República, os romanos iniciaram um processo de expansão política e territorial, conquistando o domínio militar sobre um vasto território e sobre muitos povos. A expansão começou pelas terras vizinhas. Roma conquistou toda a Península Itálica e, a partir de então, os romanos passaram a disputar territórios com Cartago, que dominava uma região ali próxima ao mar Mediterrâneo. Os conflitos entre romanos e cartagineses, chamados de guerras púnicas, se estendeu por vários anos. O conflito terminou com a vitória romana, que tomaram os territórios pertencentes aos cartagineses. Sem estes como adversários, os romanos expandiram seu domínio até a região da Península Ibérica. Então você vai vendo que aos poucos aí, Roma, que era uma simples cidade, passa a se expandir, crescer. A Península Itálica, aquela bota, já foi toda dominada, e as terras vizinhas já começam a ser dominadas também pelo exército romano. Roma vai crescer muito, vai adquirir muita terra, e o número de escravos também vai aumentar bastante. Bom, a partir da página 37, ele vem falando pra gente a respeito de vários conflitos que passaram a acontecer e a surgir entre patrícios e plebeus, principalmente depois que as conquistas territoriais começaram, que Roma começou a crescer muito. A situação dos plebeus dentro de Roma piorou bastante. Por quê? Os patrícios agora não estão contratando mais os plebeus para trabalhar para eles. Estão agora colocando escravos para trabalhar. Sim, aqueles escravos de outros lugares que estão sendo dominados porque perderam a guerra. Então, muitos plebeus vão se ver sem emprego, sem dinheiro, passando por dificuldades financeiras. Então, o atrito agora entre plebeus e patrícios vai crescer muito. Mas vou deixar esses problemas para a gente falar sobre eles na próxima videoaula, tá? Se por acaso tenha ficado alguma dúvida, me chama no privado que eu esclareço vocês. Agora eu vou deixar aqui na caixa de descrição algumas atividades para vocês responderem, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!